Olá, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite para onde vocês estiverem. Aqui quem fala é a professora Gabriela. Eu estou fazendo parte do programa de iniciação à docência do Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui. E hoje a gente vai estar vendo notações científicas e suas operações, para a gente poder falar um pouquinho sobre elas. Então vamos lá. Bom, notação científica, vocês já devem ter visto em algum lugar o jeito que escreve, o jeito que desenha, né? É como eu vou pegar um númerozinho e vou elevar a um número. Aqui eu chamo de notação científica porque estou na base 10. Mas, se eu colocasse, por exemplo, 8 elevado a 2, isso é simplesmente uma potência. Mas já esse aqui, que está com a base 10, é uma notação científica. A gente usa isso para deixar os números mais fáceis. Porque, querendo ou não, depois de um tempo que a gente começa a trabalhar com números grandes, tem muitos zeros, ou números muito pequenos, tem muitos zeros, então não compensa fazer todo esse esforço de ficar usando um monte de números grandes. A gente pode reduzir eles para um tamanho bem pequenininho, bem fácil de escrever, bem rápido. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira reduzir o número 3.000. 3.000 não é um número grande, mas você pode deixar ele menor. Como que você faz isso? Como você faz essa redução? Observa que tem 3 zeros. Na sua essência, né, os hackzinhos que a gente usa, a gente mantém o primeiro número, conta o número de zeros, 1, 2, 3. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1.000. Então, 3 vezes 1.000 realmente dá 3.000. Então, realmente está correto. Ah, mas de onde que veio esse 3? Quer dizer que em qualquer número eu tenho que contar zero? E se não tiver zero, como que eu faço? O princípio é o seguinte: o que é multiplicar por esse número? É eu pegar o 3 e multiplicar por 10. Isso aqui dá 30. Multiplica por 10 de novo. 300. Multiplica por 10 de novo. 3.000. Então, observa que eu multipliquei 3 vezes, ó. 1, 2, 3. 3 vezes é de onde veio esse expoente. Então, essa que é a essência da notação científica. Eu deixar um número que é muito grande numa forma mais reduzida, mais bonita, né? E isso também acontece para números muito pequenos, como, por exemplo, o número que eu vou escrever aqui embaixo. Vamos pegar de exemplo aqui, então, sei lá, 0,00312. Como que eu faço para simplificar ele? Bom, o meu número inteiro aqui, vou colocar 312. Aí você desloca essa vírgula. Desloca aqui, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado à quinta? Não. Aqui, no caso, é menos 5. Por que menos 5? Lembra que lá na potência, quando eu pego o seu número assim, ó, 2 que divide por 10 ao quadrado. Quando eu faço essa divisão, quando eu tenho isso, esse expoente, ele sobe negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2, tá vendo? Então, o que esse númerozinho quer dizer para mim? Que eu tô pegando o 312 e dividindo 5 vezes ele por 10, até encontrar esse valor. Ah, então ok, deixei em notação científica? Não. Eu reduzi ele, mas não está em notação ainda. Por quê? Na notação científica tem um jeitinho. Esse número tem que ser entre 1 e entre 9. Não pode ser maior ou menor. Entre 1 e 9. Então, aqui está 312, está muito grande. Como que a gente faz, então? Bom, eu vou voltar 2 casinhas. Então, eu coloco aqui uma vírgula bem aqui no 300, né? Agora fica 3,12. E tiro aqui desses 5, 2 números. Então, aqui onde estava 5, vai ficar 3. E aí, aqui é a mesma coisa, ó. Quer ver? Se eu apagar aqui... Apaga aqui as vírgulas que eu fiz. Então, é só voltar a vírgula, ó. Volta 1, volta 2, volta 3. 3,12 vezes 10 elevado a menos 3. Então, essa que é a essência da notação científica, né? A gente tem que sempre pegar esse expoente
e olhar. Ah, aqui tá multiplicando, quer dizer que eu multiplico esse 3 por 3 vezes 10. Então, aqui fica 1000. Aqui, mesma coisa, vou pegar esse número e dividir 3 vezes por 10. E aí eu vou encontrar essa notação, tá? Essa aqui é a essência. Agora, para fazer operações com esses números, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos pegar 3 vezes 10 ao cubo mais 3 vezes 10 ao cubo. Dois números iguais. É fácil. Eu deixo em evidência o que é igual dos dois. O que é igual? O 10 ao cubo. E mantenho o que está dentro. Então, é 3 mais 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 10 ao cubo. Ok. E agora? E se fossem os números diferentes? Vamos colocar aqui, então, 4 vezes 10 à quinta, mais 3 vezes 10 à quarta. Como que eu vou fazer? Esses dois números não tem nada em igual. Então, não tem como eu deixar alguma coisa em evidência. Ah, então eu somo normal? Não pode. Você tem que deixar os dois com a mesma potência. Então, aqui está um à quinta e o outro está à quarta. Eu vou deixar os dois na quarta, tá? Como que eu faço? Eu tiro um 10 daqui, né? O que é isso? Eu estou multiplicando o 4 10 vezes, 5 vezes o 10. Então, é 4 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, eu vou tirar um 10 para fora dessa potência. O que vai ficar isso aqui? 4 vezes 10, que eu vou elevar agora à quarta e multiplica pelo 10. Eu só tirei um 10 daqui, tá vendo? Eu coloquei ele para fora, mas ele ainda tá aqui. Mais 3 vezes 10 à quarta. Agora, eu posso reduzir isso aqui, né? Eu posso fazer 4 vezes 10, que dá 40, vezes 10 à quarta, mais 3 vezes 10 à quarta. Pronto, agora é só fazer a soma. Então, 40 mais 3 dá 43 e mantém a potência. Então, toda vez que eu for fazer uma soma ou uma subtração de dois termos, eu preciso que tenha os expoentes iguais, né? As potências. Porque se forem diferentes, são números diferentes. Eu preciso deixar todos eles iguais para poder deixar em evidência e fazer essa soma ou subtração. Na multiplicação e na divisão, não precisa ter essa mesma potência, né? Tem que lembrar bastante de regras de potenciação que vocês já tiveram faz um tempo. Então, por exemplo, 4 vezes 10 à quarta, que vai dividir por 2 vezes 10 ao quadrado. Como que faz isso? Vamos fazer. Vou pegar aqui o 4 vezes 10 à quarta. Eu vou só deixar em fração, que vai ficar mais fácil de entender. Então, vamos fazer número por número, potência com potência. 4 que divide por 2 dá 2. 10 elevado à quarta, que divide por 10 elevado ao quadrado. Lembra em potências, eu mantenho a base e numa divisão eu subtraio os expoentes. 4 menos 2, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a 2. Então, numa divisão, eu só vou subtrair esses expoentes. Então, se eu fosse colocar aqui agora, 6 vezes 10 à terceira, que divide por 0,3. E aí? Vamos fazer. Bom, primeiro caso, então, mantenho 6 vezes 10 à terceira, que divide por 0,3. Eu preciso deixar todo mundo em potência, é muito mais fácil, né? Vamos deixar em notação científica. O 0,3, ele tem apenas uma casa após a vírgula. Eu vou deslocar a vírgula de uma vez só. Então, isso aqui vai ficar, mantém aqui o 6 e divide por 3 vezes 10 a menos 1. O que esse menos 1 quer dizer? Quer dizer que eu peguei esse 3 e dividi ele por 10 uma vez.
para encontrar o 0,3, tá? Agora, número com número. 6 que divide 3 dá 2. Potências de mesma base numa divisão, eu subtraio os expoentes. Aqui fica 3 menos 1. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 a quarta. E aí, por último, vamos fazer uma multiplicação. 7 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 0,002. Para fazer esse aqui, tranquilo também. Vamos deixar esse 0,002 em potência para ficar mais fácil. Então, vamos deslocar a vírgula. Desloca uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, aqui eu tenho 2 que multiplica 10 elevado a menos 3. Multiplico os números normais, né? Então, é 7 vezes 2 que dá 14. E potências de mesma base numa multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes. Vai ficar 2 mais menos 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 14 vezes 10 elevado a menos 1. Isso é notação científica? Não, notação científica eu tenho que ter sempre números entre 1 e 9, né? Então, eu vou voltar uma casa, colocar uma vírgula aqui no 14, né? Ele vai ficar 1,4. E aí, eu acrescento 1 do outro lado. Aqui fica menos 2. Por que eu acrescentei um número negativo? Bom, para o 14 virar 1,4, eu tenho que dividir por 10. Se eu divido por 10, eu vou chegar no 1,4, né? Eu não posso tirar esse negativo aqui e colocar um número positivo, tem que sempre reduzir. Então, como aqui embaixo eu tenho um número aqui, né? 10 elevado a 1, numa divisão ele sobe negativo, aí fica menos 1, e aí fica menos 2. Então, as operações basicamente são essas. Então, um beijo para vocês e no próximo vídeo eu vou fazer exemplos com vocês. Tchau, gente!